o jeito que o livro trazia episódios, ia complementando a história, o jeito que as coisas se encaixaram foi fantástico. É algo que vai ficando muito sério e a gente não consegue ter a dimensão de onde acaba o buraco. A gente vai caindo junto com o livro, a gente vai falando, puta que pariu, não é possível. E aí você fica nessa dúvida se aconteceu ou não. Ou seja, o livro é sobre você lidar com as suas origens, um tema que persegue todo mundo, um tema que é universal, mas que cada um vai ter sua própria história, vai ter suas particularidades. Ei, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalma, esse é o Gira Trinco, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai conversar sobre o livro Tarântula, do Eduardo Alphon, um livro da Autêntica Contemporânea de 2025, chegou aqui no Brasil este ano, do Nosso Senhor. É um livro premiadíssimo, ganhou o prêmio da crítica espanhola, ganhou o prêmio Médicis Étrangers. Ele é a tradução da Silvia Massimini Félix, ela que não para, ela que traduz quase tudo do espanhol para o português que eu leio. E este livro foi o livro do mês de novembro do Clube do Livro da Livraria Genipapo. Para quem não conhece ainda, para quem não acompanha este canal, eu trago praticamente mensalmente. Eu não lembro a última vez que eu pulei um livro do Clube do Livro da Genipapo, mas é um clube que a gente começou uma parceria agora. Se você não me segue no Instagram, fica o convite para você ir lá e conferir que a gente começou um novo formato em que eu vou comentar os encontros do Clube do Livro, eu vou comentar as pontuações das pessoas, vai ser uma coisa um pouco diferente. Vamos ver se vai dar certo, a gente ainda tá nesse período de testes, mas de qualquer forma, o próximo encontro, gente, vai ser o livro A Trégua, do Mário Benedetti. Para quem é de BH, o encontro vai ser presencial na Livraria Genipapo, que fica ali na Fernandes Tourinho, a Rua das Livrarias de BH. Vai ser um encontro, o último encontro do ano, olha só, e de um autor, assim, falam tão bem desse livro que eu tô até com medo de ler e não gostar, mas dizem que A Trégua é dos melhores romances latino-americanos que existem. O Mário Benedetti é lá do Uruguai, se eu não me engano. E é isso, gente. Fica o convite também para você já curtir o vídeo, já se inscrever no canal, já comentar qualquer coisa, que isso ajuda muito, me ajuda demais. E vamos falar agora sobre Tarântula. Tudo começa com uma família que eles saem da Guatemala, uma Guatemala dos anos 80, que tá num contexto de guerra. E essa Guatemala é muito violenta, então eles vão meio que ser exilados, refugiados políticos, assim. E aí, no que eles saem da Guatemala e vão para os Estados Unidos, a família, que são dois pais e dois meninos, eles vão notar, depois de um tempo já morando nos Estados Unidos, os pais reparam que as crianças não estão mais querendo falar em espanhol. Buenas tardes. Hello. Good afternoon. No, ningún afternoon y ningún hello. No, ninguno. Aquí tú hablas español. Eles não estão muito mais interessados na cultura guatemalteca, e nisso a gente também vai ter o fato de que a família tem origem judaica. Então eles também estão deixando essa tradição religiosa de lado, que também não é só religiosa, né? O judaísmo tem toda uma cultura que não é só baseada na religião, existe todo um outro contexto histórico, mas enfim, eles vão estar deixando de lado as origens deles, basicamente, e aí os pais vão olhar para essas crianças e falar assim: olha, eles têm que aprender de onde eles vieram, como que eles têm que se comportar, já que eles são da Guatemala, já que eles são judeus. Então a gente vai mandar eles para um acampamento. A gente vai mandar eles para um acampamento lá na Guatemala. Os meninos vão querer ir? Não, eles não querem ir, mas vão ser forçados a ir para esse acampamento. E nesse acampamento a gente vai ter a nossa narração, né, que é de um dos meninos, que é o Eduardo. E nisso a gente vai entender qual que era o objetivo desse acampamento e o que acontece nesse lugar. Ou seja, o livro é sobre você lidar com as suas origens, um tema que persegue todo mundo, um tema que é universal, mas que cada um vai ter sua própria história, vai ter suas particularidades. E este livro ele vai ter uma essência muito bem delineada, muito bem encapsulada, na verdade, na epígrafe dele, que é a da Alejandra Pizarnik, uma escritora argentina, que ela é mais famosa aqui no Brasil pelos livros de poema, e a frase dela é a seguinte: herdei dos meus antepassados a ânsia de fugir. Uma frase que vai resumir muito bem a obra toda, e no sentido óbvio e no sentido não óbvio também. É uma frase que vai ser tipo o perfume do livro. Eu vejo a epígrafe desse jeito. É como se fosse a essência do livro ali, que vai estar no ar. Você consegue sentir o livro já na epígrafe, você já vai sentindo as notas amadeiradas, assim. E uma epígrafe muito bem escolhida. E como que isso vai funcionar também? Para quem não reparou, a pessoa que vai narrar a história pra gente, o nosso narrador, se chama Eduardo, e o autor também. Por quê?
porque isso aqui é meio autoficção. A gente fica nessa dúvida se é um relato ou se não é um relato, se é algo verossímil ou inverossímil, e esse jogo vai ficar o tempo todo perseguindo a gente. Estou usando muita palavra perseguir, mas faz muito sentido para esse livro. Vai ficar bem atrás da gente essa dúvida, a gente fica com essa pulga atrás da orelha. Isso aqui aconteceu ou não? A estrutura do livro vai espelhar essas dúvidas muito bem, porque os episódios vão vindo em ondas. A gente vai ter pequenos pedaços de várias coisas que acontecem ao longo do tempo. O livro é escrito quando o Eduardo já é mais velho, quando ele já é um escritor consolidado, assim, e vai lembrar desse episódio da infância dele. E nisso a gente vai ter essas ondas que vão vindo, esses episódios, né? E isso vai refletir também a construção da memória, porque a memória são essas camadas que a gente vai adicionando e que não necessariamente são verdadeiras. Eu acho que você deve ter uma história, provavelmente, de uma coisa que você acreditava que aconteceu de um jeito, mas alguém muito tempo depois vai falar: nossa, isso nunca aconteceu. Tipo, eu nem tava lá, não tinha como isso acontecer. E você vai ficar se perguntando: nossa, eu construí toda uma ideia de uma coisa, de um fato, mas na verdade não foi bem assim. Então é um livro que vai jogar muito bem com isso. E eu acho muito legal a gente falar sobre a importância das muitas versões de uma história, porque existe toda uma discussão atualmente sobre remakes, sobre fazer filmes mais uma vez. Eu acho que o problema não é fazer várias versões, o teatro vive disso, e isso não é nenhum problema. E eu também acho interessante por outro lado. Eu lembro quando meu primo terminou. Um beijo, André. Eu não sei se você vai estar assistindo isso aqui, mas um beijo. O André, quando ele terminou o namoro dele, eles voltaram depois, gente, já estão casados. Mas quando eles terminaram por um tempo, o André precisava muito contar a história de novo e reviver aquilo e ficar revivendo. E ele falava: eu não acredito que você vai me escutar de novo. Eu falava: repete a história. E isso durou, gente, meses. Foram meses que eu escutava as mesmas coisas repetidamente. E eu sabia o quão importante era isso para a cura dele. Mas voltando ao livro, eu acho que é uma leitura que foi muito agradável, porque o jeito que o livro trazia episódios, ia complementando a história, o jeito que as coisas se encaixaram foi fantástico. As surpresas que vão surgindo no meio disso foram incríveis. Eu achei que o livro saiu do óbvio de um jeito muito legal. Eu também achei que isso ajudou a construir a tensão do livro de um jeito maravilhoso, porque é algo que vai ficando muito sério e a gente não consegue ter a dimensão de onde acaba o buraco. A gente vai caindo junto com o livro, a gente vai falando: puta que pariu, não é possível. E aí você fica nessa dúvida se aconteceu ou não, mas não me importa se aconteceu ou não, não é esse o ponto. E eu acho que os melhores livros que estão nessa discussão de autoficção, gente, não importa se é uma história verídica ou não. O que importa é se é uma história bem contada, se é uma boa história. Então, assim, vamos seguir esse raciocínio, eu acho que é mais interessante. Mas o livro dá essa noção de pânico, você fica perturbado. E eu acho que uma frase que simplifica, resume bem toda essa história, é uma frase que está dentro do próprio livro, que é, abre aspas: a imaginação é assim, tão ousada e caprichosa, a ponto de inventar uma lembrança e depois transformá-la em algo que percebemos como real? E a resposta é sim. A imaginação é assim tão ousada e caprichosa assim. E se a sua curiosidade ainda não foi despertada, fica o convite para você refletir sobre o que vai ser essa tarântula. Porque a tarântula, gente, não vai ser um animal, não vai ser um mero animal, vai ser uma outra coisa. E quando você descobre a coisa que é, eu pelo menos fiquei em choque. Fiquei em choque de verdade. Eu parei assim e pensei: fudeu. Fudeu. Assim, fudeu mesmo. E esse é um livro muito curtinho, gente, muito rápido de ler, e por isso a resenha não vai ficar tão longa, né? Mas antes de acabar, eu preciso falar sobre 3 personagens que estão aqui. A primeira delas vai ser a Regina, que também vai estar ali no acampamento. Ela vai ser uma pessoa que eu torci muito por ela, de alguma forma, e eu acho que ela vai confrontar o relato, ela vai ter essa função de confrontar o que o Eduardo diz de um jeito que eu achei muito bacana, e eu amaria ler o livro do ponto de vista dela, amaria esse spin-off também, amaria essa versão do livro, mas não vai existir essa porra. Segunda personagem é o Samuel Bloom. Samuel, que é uma pessoa que descreveram no Clube do Livro a relação que existe entre ele e o Eduardo como síndrome de Estocolmo, e eu acho que dá pra ver isso mesmo, mas ao mesmo tempo
Eu acho que o Samuel tem motivações muito profundas e eu vejo que o jeito que ele age tá bem justificado, apesar de ser difícil falar isso. E é muito estranho, fica muito abstrato para quem tá ouvindo, porque o tema central do livro eu não posso falar qual é, mas eu só adianto que é um tema que eu estava cansado de consumir coisas em relação a ele, porque eu achava que estava muito saturado, estava muito repetitivo o jeito que abordavam essa questão, mas essa perspectiva aqui eu achei incrível, achei que deu uma renovada nessa conversa, achei que trouxe outras referências também, achei muito foda, de verdade. E a última personagem, voltando às personagens, é o próprio irmão do Eduardo, porque ele não é um personagem muito importante, ele não tem muitas cenas, e é isso que talvez eu senti um pouco falta. Eu queria esse lado mais, o laço afetivo que existia ali, um confidente do Eduardo que estava presente, que estava vivendo o acampamento, mas que a gente não vê essa relação, a gente não tem essa voz ali. Então eu acho que teria sido muito interessante também. Então o livro acaba e é um final que eu arrepiei com ele. Eu achei belíssimo, achei muito lindo, mas eu vi algumas pessoas falando que era um final desconexo, era um final que não encaixava muito bem com o resto do livro. E eu entendo essa ideia, mas eu enxerguei como uma alternativa. Eu enxerguei um final que é basicamente um paralelo que tá falando assim, tá lembrando a gente, é basicamente um lembrete, um aviso esse final. Existe uma alternativa, existe um outro jeito de se lidar com a dor. Existe uma maneira que é mais carinhosa. Eu enxerguei dessa maneira. É uma coisa um pouco mais esperançosa, é uma mensagem um pouco mais espiritual e um pouco mais otimista, mas eu achei que foi um final belíssimo. E para terminar o vídeo, se você me perguntar se eu recomendo o livro, eu recomendo demais, gente. Eu amei esse livro, eu achei muito bom. Eu achei realmente que daria um puta filme também. Nossa, um filme disso aqui ficaria incrível. E eu quero muito acompanhar a carreira do Eduardo Alphon. Eu acho que ele é um escritor que eu quero ter mais contato, eu quero ler outras coisas dele. É esse nível do tanto que eu gostei. Obviamente está nos meus melhores do ano, vai sair esse vídeo, inclusive, agora em dezembro no canal. E esse aqui já tá na lista, nem vou fingir, nem vou fazer sala é ótimo, nem vou fingir costume, nem vou fingir que não é o caso, porque, honestamente, melhores do ano, fácil, fácil. E essa foi a resenha de hoje, gente, muito obrigado a quem ficou até aqui, te peço novamente para curtir o vídeo, para se inscrever no canal, para comentar qualquer coisa, para compartilhar o vídeo com outras pessoas, e é isso, gente, muito obrigado, até semana que vem, um abraço e um beijo pra você.